Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar no seu coração e também nos seus pensamentos. Seja bem-vindo a mais uma live. E a pergunta é: para onde estão indo os mortos todos os dias? Você que é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo, você é o motivo de nós estarmos aqui. Você que ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar aí o seu like, o seu gostei para fortalecer aqui o nosso vídeo. Ative também o sininho para que o YouTube possa avisar você todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Se você não sabe, aqui no nosso canal, na nossa comunidade, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos mensagens e orações. E às 20 horas, nós temos então essa live abençoada. Convido você a pegar aí o seu copo com água. O meu já está aqui preparado. Coloque aí perto do seu celular, do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, porque no término desta mensagem nós estaremos fazendo uma oração abençoada. Uma oração para abençoar você, sua vida, sua casa, seu lar e também a sua família. Você que for entrando aqui na nossa live, coloque aí o seu nome, coloque os nomes das pessoas que você quer que nós venhamos orar, o nome dos seus familiares, o nome dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus parentes. Então nós vamos continuar o assunto que nós começamos anteriormente através desta passagem, Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Vamos dar continuidade então no assunto que nós começamos anteriormente. A pergunta é: para onde estão indo os mortos todos os dias? Bom, nós paramos ontem então no verso 22. Então deixa eu resumir aqui para você entender. Você que é novo aqui no nosso canal, depois você entra na playlist aqui dos nossos vídeos, fazer aí uma maratona através desses vídeos, desse assunto, para onde estão indo os mortos que morrem todos os dias. E nós começamos a falar desta passagem aqui do rico e do Lázaro. Vamos ler aqui, já para a gente entrar no assunto e eu não ter que ficar repetindo muito as palavras, né? Versículo 22 diz o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então aconteceu aqui que esses dois homens, tanto o rico como o mendigo, os dois morreram. E é o que vai acontecer comigo, com você, com todos nós. Todos nós um dia vai acontecer em que nós deixaremos este mundo, em que nós deixaremos esse corpo, em que nós iremos morrer. Mas aqui tem um detalhe: os dois morreram e não foram para o mesmo lugar, para o mesmo local. Um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que significa também paraíso. Inclusive amanhã nós vamos finalizar essa sequência de lives com esta passagem em que Jesus estava ali na cruz, crucificado, e do lado dele, tanto o lado direito como o lado esquerdo, tinham dois malfeitores, e um ali teve o seu arrependimento, se arrependeu e teve o direito de entrar no paraíso. Mas isso aí é um assunto para amanhã. Então, voltando aqui, Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi simplesmente sepultado. Ou seja, ele, além de ter descido a cova com o seu corpo, a alma dele foi sepultada. O que eu entendo aqui? Que o sepultamento significa que ele desceu, que ele foi para baixo.
Tanto é que nós vamos ver aqui que esse descer, que esse ser sepultado, significa inferno, ao passo que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, ele teve ali uma recepção. Que coisa gloriosa, né? Significa dizer que as pessoas que morrem todos os dias e que são salvas, elas são recepcionadas por anjos, e esses anjos fazem questão de levar ela para o seio de Abraão, ao ponto que aquelas pessoas que morrem e que vão para o inferno, essas pessoas, além delas serem sepultadas, não tem ninguém para recepcioná-las para onde elas forem. Então, versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, eu quero bater aqui em dois detalhes. O primeiro detalhe fala que no inferno, estando em tormentos. Então, nós temos batido nessa tecla e temos frisado que o inferno não é um local bom, não é um lugar legal para se viver, e muito menos é um lugar aonde a pessoa vai passar uma temporada e depois ela vai sair. Não. O inferno é um lugar de densas trevas, de negridão, de negritude, né, de negridão. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento da alma, claro, para aquelas pessoas que não quiseram viver aqui em cima deste mundo uma vida correta, uma vida em obediência à palavra de Deus. Ou seja, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, seus demônios, para o diabo e para os anjos decaídos que ficaram do lado dele. Não existe perdão. Eles já estão ali no inferno, e do inferno eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, as pessoas que morrem sem Jesus, elas vão ficar ali, ou já estão, quem já morreu e já está no inferno, são almas, pessoas que morreram sem aceitar ou sem aceitarem Jesus e que estão atormentadas. E aqui o interessante, o outro detalhe, diz a Bíblia que este rico, ele levanta os olhos. Se ele levanta os olhos, significa dizer que ele estava num lugar baixo e Lázaro estava num lugar alto. Subentende-se que ele então estava ali num lugar bem baixo, no inferno, e Lázaro estava mais em cima, no céu, no seio de Abraão e no paraíso. E um detalhe, ali ele estava vendo Lázaro, nós vamos concluir, e Lázaro também estava vendo ele. Então diz assim na sequência, versículo 24, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Alguns teólogos, alguns estudiosos, né, aqueles que estudam teologia, escatologia, alguns pastores, pregadores, dizem que esta passagem aqui é uma parábola. Outros dizem que é um caso que Jesus estava contando. Outros dizem que era uma metáfora. Eu pergunto o seguinte: por que motivo Jesus iria falar de uma história assim, aonde existia e existe inferno e céu? Outros dizem que aqui não é a alma, que aqui é o corpo no sentido figurado, e é uma história, uma parábola, porque se fosse a alma, então aqui o rico não sentiria sede, aqui o rico não pediria para que Abraão falasse para Lázaro molhar
o dedo na água e ir lá molhar a língua, porque ele estava ali sendo atormentado na chama. Eu creio naquilo que Jesus nos ensinou. E se Jesus deixou e permitiu que isto aqui fosse escrito, eu pergunto para você, por que motivo Jesus iria contar uma história dessa, vamos dizer, sem pé e sem cabeça, que não fosse ligado ao céu, ao inferno? Por que motivo Jesus iria contar essa história? Outros dizem que era a história que existia entre os rabinos, que contavam a história entre o pobre e o rico, e Jesus fez então uma alusão a essa história e contou essa história aqui. Uma coisa eu sei, Jesus, como ele mesmo dizia, que não era, e o próprio Deus também dizia, que não era homem para mentir e muito menos filho do homem para se arrepender do que ele prometeu, do que ele falava. Então, não tem sentido Jesus deixar uma passagem dessa que não fosse ligada ao céu, ao inferno, ou que não fosse exatamente como está aqui. Então aqui o rico fala: pai Abraão, manda Lázaro que molhe aí a ponta do dedo na água e vem aqui tocar a minha língua para refrescá-la, porque estou atormentado nesta chama. Então aqui chama se refere a fogo. Claro, eu creio que aqui não é um fogo físico, mas um fogo espiritual, que estava ali, vamos dizer assim, queimando ele, no sentido de atormentá-lo, no sentido de fazer ele sentir dor, mas uma dor que não parava, um tormento que não parava. No sentido aqui de molhar a água, acredito eu, penso eu, que ele pensava que ali ele estava ainda num corpo físico, e na verdade ele estava ali já num corpo espiritual, estava ali na sua alma. Então penso eu, acredito eu, que por ele estar ali sentindo algum tipo de dor, sendo atormentado por aquela chama, então eu penso que ele estava ali achando, imaginando que estava num corpo normal, e por isso então ele pediu para que refrescasse a língua dele, para que ele não fosse atormentado por aquela chama. Versículo 25: disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado e tu em tormentos. Então vamos fazer aqui algumas considerações. Primeiro, Abraão, ele fala: ó, em vida você recebeu os teus bens, ou seja, você viveu uma vida regalada, uma vida esplêndida, você era rico, você, se deliciava na sua luxúria, você comia bem, você vestia bem, enfim. E Lázaro não, em vida ele viveu ali no sofrimento, né? Doente, enfermo, pobre, mendigo, mendigando o pão. Presta bem atenção no que eu vou falar, falei anteriormente e vou falar de novo. Não significa dizer que todo rico vai para o inferno e que todo pobre vai para o céu. E não significa dizer que todo pobre vai para o céu e todo rico vai para o inferno. Nós não podemos fazer essa comparação, até porque existem hoje em dia muitos ricos, na época de Jesus também. Vou dar um exemplo. Zaqueu era rico, ele era cobrador de impostos e ele se converteu. Ele decidiu ter um encontro com Jesus, e no encontro que ele teve ali com Jesus, ele se arrependeu do mal que ele fazia para as pessoas, e ele disse: olha, Senhor, em outras palavras, eu estou arrependido de tudo que eu fiz, e eu vou pegar as minhas riquezas, vou repartir, dar aos pobres, e aquelas pessoas que eu defraudei, que eu roubei, que eu passei para trás,
eu vou então restituí-las 4 vezes mais. Jesus disse o que para ele? Hoje houve salvação nesta casa, ou seja, na vida de Zaqueu, pois que este também é filho de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? São aquelas pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e que procuram obedecer a Deus como Abraão obedeceu. Então o Zaqueu ali, ele se converteu, né? Nas palavras de Jesus, ele se converteu por ter conhecido Jesus e ele então era rico e ele acabou então tendo, vamos dizer assim, a salvação dele naquele momento. Então a gente tem que fazer essa comparação e entender que existem ricos que aceitam Jesus e são humildes, e existem pobres que não aceitam Jesus e são orgulhosos. Então tem as duas classes de pessoas. Existem pobres que são avarentos, que têm o coração naquilo que não tem, e existem ricos que têm o coração em Jesus, no Senhor Jesus. Nesse caso aqui, esse rico tinha o coração nas riquezas. Se você voltar atrás nos versículos aqui, ele fala até que dificilmente um rico entraria no reino de Deus por estarem com seu coração na riqueza. E é verdade. Se você parar para analisar, existem muitos ricos hoje em dia que não querem e não vão aceitar Jesus nunca, a não ser que seja na hora da dor, na hora do sofrimento, em que esse rico vai ver que o dinheiro dele, nem na hora da morte ali, seja para salvar a vida dele ou salvar a vida de um ente querido, ele vai ver que o dinheiro dele não tem valor nenhum, né? Pode ser que alguns ricos se convertam, mas a maioria dos ricos colocam o seu coração no dinheiro. O Deus deste mundo, infelizmente, é o dinheiro, ou o dinheiro é um dos deuses deste mundo. Então, voltando aqui, aqui a gente entende então que Lázaro estava num lugar alto, o rico estava num lugar baixo e um local de tormento. Então o inferno, pessoal, não é um lugar para se passear, para se viver, como muitos fazem chacota, muitos debocham, zombam, dizendo que se forem para o inferno não tem problema nenhum, que lá no inferno eles vão preparar uma festa para dançar com o capeta, com os demônios, enfim. E a verdade é que o inferno é um lugar de tormento, onde a alma da pessoa ela fica ali atormentada até o dia do julgamento, e depois ainda é lançado junto com o inferno no lago de fogo e enxofre. Versículo 26. Aí ele continua: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Eu não concluí, né? Abraão falou para o rico: olha, em vida você viveu uma vida boa e Lázaro viveu uma vida ali de dor, de sofrimento, não tinha nada. Agora você está aí atormentado e ele está aqui consolado. Então significa dizer que o céu é um lugar de consolo para a alma e o inferno é um lugar de tormento para a alma. Mais uma vez eu friso e pergunto: para onde estão indo todos os dias os mortos? Ou para onde estão indo as pessoas que morrem todos os dias? Aqui está a resposta: uns vão para um lugar de consolo, outros vão para um lugar de tormento. Pastor, eu não acredito nisso, eu não acredito na existência do inferno, eu acredito no céu, no inferno eu não acredito. O inferno é aqui, neste mundo. Em outros vídeos nós já falamos a respeito disso, eu não vou repetir. E continuando então: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então ele explicou: olha, ainda, deixa eu beber aqui uma água. Então Abraão explicou para ele: ó, ainda
que a gente queira ir até você, não tem como. Ou ainda que vocês queiram vir até nós, não tem como. Tem aqui um abismo que separa os dois lugares. Aqui tem um abismo que separa o lugar de consolo do inferno, né? De tormento. Aqui separa aqueles que estão no seio de Abraão e aqueles que estão no inferno. Então veja que são locais distintos, locais diferentes, aonde as pessoas irão viver, irão morar ali, ou então moram, ou pelo menos passam ali o tempo que for necessário até o dia do julgamento, quando as pessoas morrem. Então aqui define que todos os dias pessoas quando morrem sobem, pessoas quando morrem descem, pessoas quando morrem vão para o lugar de consolo e pessoas quando morrem vão para o lugar de tormento. Se você acredita ou não acredita, eu respeito a sua fé, mas eu não posso fazer nada. Nós estamos aqui mostrando dentro da Bíblia o que está escrito. Se você acredita ou não acredita, eu não posso fazer absolutamente nada. Como eu sempre tenho perguntado, você tem dúvidas do céu, tem dúvidas do inferno, né? Ninguém veio do inferno para falar se existe, ou alguém que morreu e veio do inferno para falar que existe. Ninguém morreu e foi ao céu, ao seio de Abraão, e voltou para dizer que existe. Você tem dúvidas a respeito disso, mas uma coisa você não tem dúvida, uma coisa nós todos temos que concordar: católicos, espíritas, evangélicos, budistas, quem tem religião, quem não tem religião, homens, mulheres, homossexuais e etc. O que nós temos em comum? Todos nós um dia vamos morrer. Você tem dúvida disso? Não tem. Todos nós um dia vamos passar pela morte. Aí você diz: e depois que morremos? Está aqui na Bíblia. Ah, eu não acredito. Você quer pagar para ver? Fica à vontade. Eu prefiro crer no que está escrito. Eu prefiro crer no que o Senhor Jesus deixou escrito e nos ensinando, né? Ainda que pessoas e até religiosos e até pastores, pessoas, teólogos, que batam nessa tecla dizendo que isso aqui é uma parábola, dizendo que isso aqui é uma metáfora, é um caso, eu prefiro crer no que está escrito aqui. Eu não vou fazer mal nenhum em crer nisso aqui. Ou seja, se eu obedecer a Deus, se eu andar no caminho dele, se eu for fiel a ele, e se eu, por exemplo, morrer hoje, a minha alma vai estar aqui nesse lugar, no seio de Abraão, eu creio. Alguns acreditam que quando a pessoa morre, ela fica em estado inconsciente, ela dorme. Esse aí é outro assunto, inclusive aqui no meu canal também tem alguns vídeos falando sobre isso, sobre a respeito de dormir, porque algumas igrejas, como por exemplo a Adventista do Sétimo Dia, batem nessa tecla e eles têm essa tese de que quando uma pessoa morre, a alma dela fica inconsciente, dormindo até o dia da ressurreição. Só que isso aí é outro assunto, e se você quiser saber, procura aqui no nosso canal, tem alguns 2 ou 3 vídeos falando sobre isso. Continuando aqui, versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro, é aqui mesmo? Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então Abraão falou: olha, não tem como nós irmos aí, e nem você tem como vir para cá. Então ele falou: então faz o seguinte, pai Abraão, mandes a minha casa, né? Eu te imploro, mandes a minha casa paterna, a minha família, pois eu tenho 5 irmãos, eu tenho ali pai, mãe, aqui ele não fala dos irmãos, mas eu tenho ali minha parentela, eu tenho ali a minha família. Manda alguém lá, ou manda Lázaro ir lá falar sobre este lugar, manda ele dar o testemunho que eu estou aqui em tormento, fala para eles, alerta eles,
para que eles não venham para cá também. Ora, meu irmão e minha irmã, eu pergunto para você, se isso aqui que está na Bíblia é mentira, por que motivo então nós devemos acreditar no céu e no inferno? Em primeiro lugar, a Bíblia não é a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus não é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou os atalhos da vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, como eu posso ler isso aqui e duvidar? Como eu posso ler isso aqui e não acreditar na existência deste lugar? Isso aqui não é uma história em quadrinhos. Isso aqui não é o gibi da Mônica, do Tio Patinhas, como nós líamos antigamente. Isso aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Claro, você tem o direito de crer ou não crer, e nós temos o direito de avisar, de alertar a todos. Então, esse rico fala: pai Abraão, manda lá falar aonde eu estou, manda dar o testemunho. Aqui não é um lugar bacana, legal, aqui é um lugar de tormento. Manda lá dar o testemunho lá para os meus irmãos, para eles não virem para cá também. Significa dizer então que os irmãos, a família ficou no mundo físico, no corpo, e ele estava aqui no inferno. Ou seja, lugares distantes, lugares diferentes. Agora ele queria que avisasse os irmãos. Agora queria que avisasse os irmãos. Aí você pergunta: mas nunca ninguém morreu e foi para o inferno e voltou para falar se existe? Mas e isso aqui então? E essa história aqui que Jesus está contando, isso aqui é uma fábula? Isso aqui é uma história? Porque há uma diferença entre história e história, né? Isso aqui é um conto? Isso aqui é mitologia grega? Não pode ser, meu irmão e minha irmã. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou você crê, ou você não crê. Então agora ele queria que avisassem para os irmãos aonde estava. E aí, no versículo 29, diz assim: respondeu a Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. O que representa Moisés? A lei ou as leis de Deus que vieram ao mundo através de Moisés. Quem são os profetas? Os profetas é aqueles que profetizavam a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Quando Jesus veio, existia ali alguns profetas também. Tanto é que acharam que Jesus era um profeta. Mas hoje, quem são os profetas? Aqueles que profetizam a palavra de Deus. Aqueles que são pregadores da palavra de Deus. Aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Então Abraão falou: não. Eles têm as leis, né? A palavra de Deus. E eles têm os profetas que pregam esta palavra. Então, que eles ouçam esses profetas através da palavra. Versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então ele insistiu: olha, mas se alguém aqui dos mortos ir lá falar com eles, eles vão se arrepender. Só que Abraão já tinha dito: nós temos aqui, nós estamos aqui num lugar de consolo, você está aí num lugar de tormento, e tem um abismo aí que separa, e tanto um como o outro não pode passar. Em outras palavras, nós não podemos sair daqui. Ainda que nós queremos sair, nós não podemos sair. E ele insiste: não, se alguém daqui ir lá falar, eles vão se arrepender, como hoje. Garanto que se alguém voltasse do inferno, se Deus permitisse isso,
e começasse a pregar: olha, eu fui no inferno, eu tenho como provar, é um lugar de tormento, gente, aceita Jesus. Então as pessoas iriam aceitar Jesus não por amor, mas por medo de ir para o inferno, ou de ir para o inferno. E Jesus não quer que ninguém aceite ele por medo, mas aceite ele como Senhor e Salvador por amor a ele, e não por medo, não por terror. E seria muito fácil, porque aí 100% da humanidade iria crer, porque alguém veio lá dentro dos mortos e falou sobre o inferno. Deixa eu fazer uma paralela aqui. Quando você ouve, e eu até te dou um conselho, você toma muito cuidado quando você assiste aqui mesmo no YouTube profetas, profetisas, pessoas que fazem revelação, que têm visão. Outro dia eu estava assistindo aí uma senhora que diz que é profeta, profetiza, e já foi várias vezes no inferno. Ela já foi várias vezes no inferno, já viu várias pessoas famosas. Quer dizer, ela tem o poder de ir lá no inferno e voltar para falar como é. Não cai nessa conversa não, gente. Isso é lorota, profetada, isso aí sim é conto de fada, tá? Porque ninguém tem o poder de ir para o inferno e sair de lá e falar como é. A pessoa, ela lê a Bíblia, ela crê no inferno e tira daqui aquilo que ela acha, pensa que foi uma visão, sonho, seja lá o que foi e foi lá no inferno. Toma cuidado sobre isso, tá? Vamos continuar aqui então. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés, ou seja, a palavra, e aqueles que pregam aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão deixou aqui bem claro que eles estavam mortos, ou seja, o corpo estava morto, a alma estava viva, eles estavam aqui mortos. E eu pergunto, como que um corpo morto pode conversar com alguém, conhecer alguém? Porque aqui a gente vê que o rico conheceu a Abraão, conheceu a Lázaro, Lázaro conheceu o rico, eles estavam ali conversando, eles estavam vendo um outro e etc. Eu pergunto, como que um morto, fisicamente falando, pode então passar por esse processo aqui no sentido espiritual? Então Abraão falou: olha, eles têm a palavra e tem quem pregue a palavra. Então, ainda que alguém saia daqui dentre os mortos, eles não vão acreditar. E que muitos pastores não gostam de falar porque é um assunto polêmico. Alguns têm até medo de pregar sobre isso. Pois eu não tenho medo de pregar, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu acredito numa coisa: um dia eu vou ter que morrer. Então, se eu sei que um dia eu vou morrer, então eu quero saber para onde vai a minha alma. E a minha alma, ela vai para o lugar que eu escolher aqui em vida, através da obediência a Deus. Ok? Então, vamos fazer aqui a oração. Vamos orar então, gente? Pega o seu copo com água aí. Vamos orar. Querido e Deus amado, mais uma vez entramos na Tua presença através da fé e desta oração. E eu te agradeço pela mensagem que nós lemos, e creio que aqueles que assistiram, que vão assistir posteriormente, serão tocadas e abençoadas pelo Teu poder. Mas desde já, eu quero apresentar ao Senhor as famílias, os lares, as casas e as vidas de cada pessoa que ora conosco neste momento. Envia agora anjos em direção desta família. Abençoe o casamento deste casal. Abençoe os filhos desses pais. Abençoe, meu Deus, a vida financeira, o trabalho, a empresa, a loja, o comércio, a vida financeira.
Davi lhe dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então seja também, meu Senhor, o nosso pastor. Não deixa faltar nada na nossa mesa, o pão nosso de cada dia. Traga, meu Deus, saúde para cada um de nós. Penetra o sangue, os ossos, a carne, os nervos de cada pessoa que está doente neste momento. Anula todo vírus, toda bactéria, infecção, inflamação. Liberta esta pessoa das dores, das doenças, das enfermidades. Coloca anjos para cercá-las, para guardá-las, para protegê-las. Proteja esse lar, proteja essa casa, proteja essa família. Eu quero apresentar os nomes das pessoas que pediram a oração e os nomes dos seus familiares, dos seus parentes e amigos na qual elas pediram para nós orarmos. Visita cada uma delas, meu Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos. Consagra esta água, coloca nela poder, coloca nela unção, coloca nela virtude. Nós cremos que a água é o símbolo da tua palavra. A água, ela serve para lavar, para limpar, para purificar e saciar a sede. É exatamente isso que a tua palavra faz. Ela sacia a sede, ela limpa, ela lava, ela purifica. Então, quando bebermos desta água, seja o teu poder, a tua palavra sobre a nossa vida, nos libertando, nos curando, nos abençoando, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. É o que nós pedimos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Meus irmãos, beba da água aí, seja abençoado. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Antes de você sair aqui do vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, e aí depois você compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, porque essa mensagem com certeza vai abençoar a vida dessas pessoas. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.